exalta ao Rei Jesus, ao Espírito Santo Deus que está aqui em nosso meio. Abra o coração, igreja, esta noite, dê o seu melhor. Feche os teus olhos, adore o Senhor. A cada minuto nesta noite, irmãos, dê o seu melhor. Peça ao Senhor para fazer morada no teu coração esta noite. E Ele vai falar poderosamente, amém? Graças a Deus, louvado seja Deus, graças a Deus. Que exemplo de cristão tem esses homens, louvado seja Deus, né? Aleluia, glória a Deus. A nossa irmã Mariquinha está com a oportunidade também para louvar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém, igreja? Glória a Jesus, aleluia. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela bênção, pois segunda-feira, a Georgia já viu o meu estado como era que estava. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, aquela enfermidade desapareceu. Aleluia, Deus. Aquela oração. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Desde o dia em que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor. E hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a perdoar também, perdoar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, eu aprendi a perdoar. Aleluia, Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo para sempre, viverei com Cristo para Aleluia, Jesus. viverás, Aleluia. viverás. Oh, glória, Jesus. Oh, glória, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus falando através do louvor, igreja. A Bíblia diz que quem ouviu, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos? Deus é fiel. Deus fala através da palavra e através do louvor. Que aleluia. Quem está ligado, recebe. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, vamos orar pelos dízimos e oferta. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quero chamar a missionária. E os dois levitas, Elias e o levita Everton, vão estar louvando ao Senhor com o inário da harpa cristã. Mas antes, vamos louvar, vamos orar. Amém? Amados irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem puder, quem não puder, tiver com criança, pode ficar sentado. A irmã de Vanessa pode ficar sentada também, viu? Para não estar só se levantando. Amém? Porque ela está cirurgiada. É cirurgiada? Ainda está, né? Mas Jesus já cicatrizou, viu? Amém? Está feliz?
Vamos orar para os dízimos e as ofertas. Você que tem um dízimo, você que tem uma oferta, você que tem algo para agradecer. Palavra oferta, irmão, é gratidão a Deus. Dízimo pode ser também traduzido como fidelidade e 10ª parte. Amém? Louvado seja Deus. Punha para o alto. Você também que não trouxe, pode colocar sua mão para o alto também, amém? E vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, meu Deus poderoso, abençoe os dizimistas, os ofertantes, dizimista aquele que tem um voto, Pai, também abençoa aqueles que não trouxeram, abençoa, vem abrir as portas de emprego. Oh meu Deus, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Podia sentar, aleluia. E vamos ouvir aqui os levitas louvar ao Senhor. Glória a Deus. Oi. Não, o que você está fazendo? Glória a Deus. Sentada? Cumprimento da igreja do Pai do Senhor Jesus. Amém. Número 1 da harpa cristã. Amém? Número 1 da harpa cristã. Chuva de graça. Chuva de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Consolador, de plena paz nos enchidos, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Teu grande e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Piedosos, dá-lhe virtude e valor, dando seus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Agradecemos, Ânica. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, amados irmãos. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje eu quero desde já agradecer. Agradecer a nossa irmã que está pela primeira vez aqui, a irmã da nossa irmã Jailma, não é isso? Como é o nome da irmã? Francisca. Irmã Francisca, não é isso? Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. É um prazer recebê-la e conhecer, né? Aleluia. A nossa irmã também é daqui mesmo do conjunto? Aqui do conjunto, né? Como é o nome da irmã? Júlia. Seja bem-vinda. Aleluia. Ela acompanha a gente. Acompanha vocês também?
Aleluia. Louvado seja Deus. Quer dizer que ela não mora aqui não. Ela mora aqui, mas congrega. Congrega em Natal. E é? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Qual é a congregação? É a Assembleia de Deus? É a Assembleia de Deus? Faz parte do Deus, não. Glória a Deus. E o nome da congregação da irmã? Eu sou da Metodista Wesleyana. Metodista Wesleyana? O fundador da Wesleyana é John Wesley. Isso. Homem Lá de na Deus. cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro. Glória a Deus. Metodista? Tem aqui uma caída? Tem uma caída? Não, Macaé não tem nada. O fundador dela é John Wesley. Glória a Deus. Grande homem de Grande Deus. homem de Deus missionário. Como o Billy Graham visitou a casa dele, visitou, ele já deu uma música lá, né? Porque ele está lá para visitar, né? Billy Graham, quando em vida. Aí ele via lá onde ele orava, chega aqui as marcas. Glória a Deus. Muito amigo daquele. Esqueci o nome do outro. Ele era muito amigo. Amém? Seja bem-vindo. Vamos cantar assim, igreja. Visitante, seja bem-vindo. Vamos missionário, ajuda aí. Espera, canta aí. Esta igreja ama você. Vai, visitante, como vai? Aleluia. Batia. Faremos o possível para sermos bons amigos. Visitante, como vai? Não importa a igreja que tu és. No Calvário tu estás. Coração é igual ao meu. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez vocês. Louvado seja Deus. E quando não tiver culto na igreja da irmã, louvado seja Deus em Natal, as portas estão abertas, viu? Segunda, aleluia. Quinta e no domingo de manhã, às 9 horas, a escola bíblica dominical. Amém? Ao irmão Cício também, pela primeira vez. Sim, tem Mateus também, né? Porque Mateus teve outro lá com a gente, foi? Mateus também está aqui pela primeira vez também, né? Aqui, né? Teve ontem, não foi sábado, no culto lá evangelístico, na prata, o nosso irmão Cício também, que é a esposa da nossa irmã Mariquinha. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, hoje estamos na primeira volta da grande campanha espiritual, oração e jejum. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, baseado em Mateus capítulo 17, versículo 21, foi lido aqui na leitura oficial. Tem certas castas de demônio que ela só sai através da oração e jejum. Amém? Louvado seja Deus. O tema geral: causas impossíveis. Amém? Quem está com a causa impossível aqui? Aleluia. Tem causa impossível? Eu tenho. Aleluia. Louvado seja Deus. Apresenta essa causa impossível. Amém, igreja? Não tem causa mais impossível, irmão, do que uma salvação. Mas para Deus é possível. Eu sei que tem pessoas que não acreditam dentro da sua casa. É uma causa impossível, irmão. Para os nossos olhos, sim. Mas Lucas 1,37 diz o quê? Porque para Deus nada é impossível. Amém? Pois essa é a campanha. Faça seu propósito, porque Deus, Ele tem algo para fazer esta noite na vida de cada um dos irmãos. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Abra suas Bíblias. A irmã da irmã Jair, está só de passagem? Sim, eu já estou voltando na sexta-feira. Na quinta-feira, aliás, eu já estou voltando. Felizmente. Já está aqui na Só passar o dia das mães com a mamãe. Amém, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Para falar a verdade, é hoje, né? Hoje que é o dia, né? 12 de maio, né? É 12 de maio, não? Foi ontem? Foi ontem, no segundo domingo do mês de maio, sim. É o primeiro domingo de maio? Segundo. Segundo domingo de maio, né?
Eita. As mães, né? Que Deus abençoe cada mãe esta noite. Louvado seja Deus. E aqueles que ainda não é mãe, louvado seja Deus, vá aprendendo com as mais velhas. É assim que a Bíblia diz, amém? Louvado seja Deus, aprendendo com as mais velhas. Abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 11. Quem puder, em reverência, a palavra de Deus, glória a Deus. Fique de pé. Aleluia. Quem não puder, pode ficar sentado, viu? Aleluia, as crianças, ficar de pé, né? Everton. Levita Everton. Ele disse ontem que, pastor, eu vou de social. Ele disse ontem lá na casa do irmão Rafael. Aleluia, glória a Deus. É uma bênção, né? Ver as crianças louvando ao Senhor. Irmão Francisco louvando, mas ainda ao Senhor, louvando ao Senhor como ainda. Porque é raro, né? É verdade. É raro ver criança louvar o Senhor como ainda. Glória a Deus, né? Quem achou da glória a Deus? Livro de João, capítulo 11, versículo 25. Obrigado. E 39. Só esses dois versículos. 25 e 39. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 39. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe o Senhor: já cheira mal, porque é já de quarto dia. Amém? Amém. Quem tem espada aí? Põe para o alto. Diga assim: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Espírito Santo, revela em mim o mistério da tua palavra. Podia sentar, desocupar suas lindas mãos e bater uma salva de palmas para Jesus. Pode aplaudir a Jesus, igreja. Glória a Deus, porque Ele é bom, Ele é poderoso. Aleluia. Amados irmãos, eu quero hoje trazer essa palavra poderosa que o Espírito Santo de Deus põe no meu coração para transmitir a nave, a igreja. Mas bem sabemos que antes da palavra ir para a igreja, ela vem primeiro para o anjo. Segundo a Bíblia, quem é o anjo? O pastor, é o líder. Porque quando nós olhamos para as cartas, o evangelista João, esse mesmo João aqui, apóstolo, o evangelista, quando ele estava na ilha de Pátimo, a Bíblia diz que Deus revela a ele a certa quarta, e a Bíblia diz que a primeira pessoa a receber é o pastor, ao anjo da igreja. Amém, igreja? A primeira, a espada vem para o líder, né? Quem sabia disso? Glória a Deus. Mas irmão, vamos falar aqui da ressurreição de Lázaro. Por isso que eu peguei mais um pouco de tempo, porque essa leitura é um pouco grande e eu quero explicar. A Bíblia vai nos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro, ele era um grande amigo de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E bem sabemos, amados irmãos, que também aquelas mulheres também eram muito amigas do Senhor Jesus. E bem sabemos que no livro de João capítulo 11, no versículo 1, vai nos narrar esse acontecimento. Aleluia! Porque bem sabemos, amados irmãos, que ninguém gosta e ninguém quer perder um ente querido. Bem sabemos disso. E ali estava ali um homem chamado Lázaro, um homem de boas obras, um homem fiel ao Senhor. E a Bíblia diz no versículo 1, estava então enfermo, no capítulo 11, versículo 1, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Marta e Maria também era irmã de Lázaro e amiga do Senhor Jesus.
Glória a Deus. E bem sabemos, amados irmãos, que Lázaro estava enfermo. Foi necessário aquela enfermidade para Lázaro. Às vezes é necessário algo acontecer para que Cristo venha se manifestar. Vocês estão entendendo já o primeiro versículo? Amém. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Às vezes é necessário acontecer algo para a glória de Deus ser manifestado no meio do seu povo, quer dizer, no meio dos seus servos, dos seus filhos. E a Bíblia diz no versículo 2: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Maria foi aquela que ungiu. A palavra ungir aqui está falando honra, honrou o Senhor, lavando os pés com aquele perfume bem cheiroso da fragrância. Porque aqui não dá base bíblica para a mulher ungir ninguém. Amém, igreja? Ela estava ali como sinal de honra, como Jesus fez com os apóstolos. Mas isso não é doutrina apostólica, não é ensinamento apostólico. Isto foi uma forma que Jesus, ele veio também para servir. Amém, igreja? Por quê? Porque às vezes o homem é levantado a diácono, pronto, senta ali no altar e pronto, não serve ninguém. Não é assim? É assim ou não é, igreja? É levantado a presbítero, senta ali, não serve ninguém. Mas Jesus, ele era presbítero, missionário, diácono, obreiro, cooperador. Ele veio para servir. E ela ali, Maria foi aquela que lavou os pés, enxugou. Com que? Com seus cabelos longos, enxugou os pés de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Que privilégio, né? Maria teve. Essa Maria não é a mãe de Jesus não, viu? É mãe Marta. Aí a Bíblia diz que, versículo 3: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu ama. Olha bem, além de amigo, Lázaro, além de amigo, ele era o quê? Ele era conhecido por Jesus como só não um amigo, mas uma intimidade. Igreja, a intimidade, preste bem atenção à mensagem, para vocês saírem daqui com essa mensagem dentro de você. Amém? A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. Lá na frente vocês vão ver por que ele amava Lázaro. Era de uma forma muito íntima o amor de Jesus. Amém, igreja? A coisa que eu quero falar, igreja, que nós temos que também ter este amor de Cristo. Mas para que nós viemos ter este amor de Cristo conosco, nós temos que também amar Ele. De qualquer forma. Não importa de que jeito você está, mas nunca deixe de adorar e amar Jesus. Porque foi assim na vida de Lázaro. Enfermo, mas amava Jesus. Enfermo, mas acreditava que Jesus era o Cristo. Enfermo, mas sabia que Jesus era o Messias. Igreja é uma palavra muito forte, saber que Jesus era o Messias. Quem entende essa palavra? Quem entende? Seja bem sincero, quem entende? Amém? Chegar uma pessoa e você ali, este é o Filho de Deus. Porque os judeus não acreditavam. Os judeus não acreditavam que Jesus, aquele homem que veio há mais de 2000 anos atrás,
cristianismo, mas sim o judeu ortodoxo e outros judeus, mas não os messianos que creem em Jesus. Ele não acredita até hoje que aquele homem de 2000, eles dizem que foi um profeta, e o Jesus ele está esperando. É um privilégio. Aí a Bíblia diz no versículo 4: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade não é para a morte, diz o Senhor. Aleluia. Talvez não seja enfermidade, mas talvez seja algo, um obstáculo. Mas Deus manda falar para a igreja sobre este obstáculo. É para tu saber que Deus é Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. Bate palmas para Jesus, igreja. Aleluia. Não existe obstáculo, aleluia, a não ser que seja para Cristo se manifestar nas nossas vidas. Amém, igreja? E a Bíblia diz, e Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja o quê? Glorificado por quê? Por ela, por esta enfermidade. Como pode assim? Se nós olhar para nossa, se nós olhar para nós mesmos, eu vou falar no corpo humano, a gente chega perto de um parente que está ali com câncer. Meu Deus, por que está passando por isso? Nós começamos talvez até a querer murmurar, porque esta é a lógica de nós humanos. Os que têm uma idade, em vez de murmurar, eles cantam o hino de louvor a Deus. Mas aqui Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para o quê? Para que Deus seja glorificado por ela. Quer dizer, Deus ia ser glorificado por esta enfermidade que estava em Lázaro. Aí ele diz, versículo 5: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Hoje, se o pastor dizer: eu amo aquela irmã em Cristo, a pessoa já pensa não. Né? Se um pastor vem abraça uma pessoa, um homem abraça uma mulher, às vezes tem pessoas que já pensam mal, né? Mas por conta dos escândalos. Jesus disse o quê? É nisso que vem os escândalos. Mas é daquele por onde vem um escândalo. Ai! Amém, igreja? Aí a Bíblia diz que Jesus amava esta família. Quer dizer, Jesus tinha uma intimidade com esta família. Tinha intimidade com Jesus porque Ele quer se manifestar mais e mais na nossa vida. Mas necessitamos ter uma intimidade. E eles tinham. Aí a Bíblia diz: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia? Versículo 8: disseram-lhe os discípulos: Rabi, quer dizer mestre, Senhor, ainda agora os judeus procuravam apredejá-lo e tornar para lá os judeus. Os judeus que dizia que era filho de Abraão. Eu já preguei isso aqui, né? Jesus disse: como é que tu diz que é filho de Abraão, que tu quer me matar? Estou entendendo? Às vezes é assim também, né? No nosso meio. Aí Jesus disse, versículo 9: Jesus respondeu então: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Quem está em Jesus está em luz. Quem está em Jesus está em luz. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, luz para o meu caminho. 119, 105 de Salmo.
Aí ele diz, versículo 10, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. E versículo 12, disseram, pois os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Versículo 13, mas Jesus dizia, isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falasse do repouso do sono. Eles, do repouso do sono. Aquela enfermidade em Lázaro foi uma enfermidade muito terrível que veio tirar a vida de Lázaro. Mas a Bíblia diz que tudo é permissão de Deus para que algo se manifeste na vida daquele que crê. Livro de Marcos, capítulo 16, a Bíblia diz, tudo é possível àqueles que crê. Em meu nome expulsarão demônio, curarão os enfermos, falarão novas línguas. Em meu nome, Jesus, ele é bem claro, aquele que crê. Quando nós colocamos crer na frente, tudo é possível. Irmã Júlia e irmã Francisca, tudo é possível. Irmão Cícero, tudo é possível. E bem sabemos que o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, ou é 5, verso 7, ele diz, o justo não anda por vista, mas por fé. Amém, igreja? Andamos por fé, não por vista. O crente viverá por fé. Pode aplaudir a Jesus, igreja. Aleluia. Pois era isso que Jesus estava falando. Aí ele diz, versículo 14. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Lázaro está morto. Tinha que ter essa palavra aqui, morto, porque alguns reformam. Alguns, eles querem tirar até os milagres da Bíblia, dizendo que Lázaro não estava morto, era só um sonho. Alguns estudiosos. Aí Paulo diz, aquele que diz que sabe de tudo, sabe de nada. Mas saber com temperança, porque as coisas reveladas, aleluia, é para nós, mas as ocultas é para Deus. Deuteronômio. Cabemos nós saber do que? Das reveladas, não das ocultas. Como uma vez o irmão pregando, ele pediu a Deus que Deus revelasse o hino que Paulo e Silas estavam cantando. Deus não revela essas coisas. Amém? Porque Deus é mistério. Amém, igreja? Ele disse claramente, Lázaro está morto. Lázaro não dorme, ele está morto. Aí no versículo 15, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse para que acreditei, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia, distante de Jerusalém, quase 15 estados. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seus irmãos. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, ela faz esta pergunta. É bem óbvio, claro. Se nós estamos com uma pessoa aqui que é usado, como Jesus era muito usado em cura, em ressurreição do morto, ele pega a saia e a pessoa morre. Claro, a gente ia falar isso também. Jesus, Senhor, o Senhor foi embora,
o meu filho, o meu irmão morreu. Mas se o senhor não estivesse aqui, não tinha morrido. Amém, igreja? Mas como foi falado, aqui tem coisa que Deus deixa acontecer para que venha, aleluia, glória a Deus, a glória de Deus se manifestar. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Porque já foi assim comigo. Já aconteceu coisa comigo que eu não queria, mas foi para o meu amadurecimento no Evangelho. Aí Jesus diz, versículo 22: mas também agora sei que é tudo quanto pedi a Deus, Deus te considerar. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Ele disse, teu irmão há de ressuscitar. Mas Marta e Maria entendeu que era na ressurreição. Na ressurreição de quê? Do arrebatamento da igreja. Do arrebatamento da igreja. Porque quando a igreja for arrebatada, os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados. Amém, igreja? Desde o Antigo ao Novo Testamento, que morreram com Cristo também. Aí Maria vai dizer, eu sei que ele vai ser ressuscitado. Mas Jesus não estava falando desta forma. Ele estava falando que ele ia ser ressuscitado, era agora, literalmente. Aí ele disse Maria, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Amém, igreja? Do último dia. Isso que ela estava falando. A ressurreição pós o arrebatamento da igreja. Mas Jesus não estava falando isso. Jesus ele não estava falando desta forma. Jesus ele disse no versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz, aquele que crê em mim, que ainda esteja morto, viverá. Jesus aqui agora está falando sobre quem? Ele estava falando aqui sobre o próprio Deus. Ele não estava mais falando como Jesus, homem, carne, mas como Deus. Porque Jesus era Deus encarnado. Amém, igreja? Quem está entendendo, bate palmas para Jesus, igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto ou isso? Marta, tu crê? Só faltou ele dizer, tu crê que eu sou filho de Deus? Tu crê que eu sou o Messias? Tu crê que eu sou Cristo que estava para vir? Eu sou um profeta, eu sou Cristo, eu sou filho de Deus. Como já preguei aqui, por ele dizer que era filho de Deus, ele foi crucificado. Amém, igreja? Não há enfermidade que resista o sangue do Cordeiro. Não existe enfermidade que resista. O sangue de Jesus, ele tem poder para curar qualquer enfermidade ou qualquer ato de pecado. Aleluia. Vamos bater uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Revela o Espírito Santo de Deus que não se engana. Me revela uma pessoa onde o sangue do Cordeiro está visitando o teu corpo. É um homem.
Aleluia. Não é o irmão. Aleluia. Depois eu entrego direto. Vamos continuar a mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Marta agora chama Maria: o mestre está aqui. O mestre está aqui. Amém, igreja? Quem crê que o Espírito Santo de Deus está aqui, da glória a Deus? Quem crê que o Espírito Santo de Deus, ele cura enfermidade, da glória a Deus? Bate palma, da glória a Deus, igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Versículo 30. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrará. Vindo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e o consolava, que Maria apressadamente se levantará e sairá seguindo, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Vindo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantaram e saíram, seguindo, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Vai para o sepulcro para chorar ali. Mas não sabia aqueles que estavam lá também, que aquele que estava ali com ela era o Filho de Deus, era Jesus Cristo, era o Messias, o profeta prometido, o homem que havia, Messias, Cristo, Messias, aleluia, o Cristo, o enviado de Deus, aleluia, Cristo, o ungido de Deus, estava ali com ele. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo, aleluia, o poder de Deus para com aqueles que abraçam Ele, para aqueles que estão ali com Ele. O poder de Deus, Ele quer se manifestar a todos, mas muitas vezes nós não queremos. Aí vai dizer no versículo 32: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando ouviu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. A Bíblia diz agora que Jesus viu ela, Marta, vendo aquele judeu, tudo chorando. Por que estava chorando? Porque Lázaro era uma boa pessoa, Lázaro era um adorador, Lázaro fazia a vontade de Deus. E bem sabemos que quando nós temos um vizinho bom, como nós temos uma família, um familiar bom, como nós temos alguém bom, nós, aleluia, nós se compadecemos, nós ficamos ali. E Jesus se compadeceu. A Bíblia diz aqui que quando o rapaz, a pessoa chegou aqui e disse que Lázaro, aquele que tu ama, não foi isso? Que foi lido aqui? Olhe bem o amor de Jesus. Olhe bem. O único trecho na Bíblia que vai falar sobre isso. Um único trecho, preste bem atenção. Um único trecho que vai falar da Bíblia, isto que eu vou falar agora. É aqui no livro de João. Versículo 34. E disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem ver. Ele perguntou: colocasse ele aonde? Versículo 35. João 11:35. O menor versículo de Jesus chorou.
Amém, igreja? Jesus chorou. Jesus chorou. Aleluia. Eu quero falar esta noite o choro de Jesus por aquele homem. Ele também, aleluia, e louvado seja Deus, ele chora pela humanidade que despreza. Ele chora pela humanidade tanto que blasfema contra a palavra dele. Porque a Bíblia diz que quer que a salvação chegue a todos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer a morte do ímpio, mas se alegra a morte do justo. Porque o justo vai para João 14. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Eis que vou preparar, aleluia, preparar lugar. E verei outra vez o cuidado de Cristo conosco. Aleluia. O cuidado. Somos as meninas dos olhos de Deus. Nós temos esse privilégio. Irmão Cício, o Senhor é menino dos olhos de Deus. Por mais que alguém chegue e fique querendo falar, mas lembre, Deus, Ele tem cuidado do Senhor. E Ele tem chegado, aleluia, hoje, aleluia, na tua saúde, aleluia, pelo sangue dele, aleluia, no teu corpo, restaurando a tua saúde, aleluia, porque tudo é no tempo de Deus. Ninguém vai, aleluia, aleluia, embora antes, aleluia, que Deus não decrete que é o tempo dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 35. Pela compaixão se moveu e Jesus chorou. Versículo 36. Disseram, pois, o judeu, vede como o amava. Os judeus se espantaram, irmã Francisca e irmã Júlia. Olha só como ele amava ele, que ele chorou. Eles se espantaram. Diga aí. Quando eu olho para isso, eu fico vendo, seja obediente a Deus, porque quando nós não somos obedientes a Deus, o Espírito Santo que está em nós, a Bíblia diz que ele se entristece. E a Bíblia diz, não entristecer o meu Espírito que habita em vós, porque hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. No Velho Testamento nós não era. Mas depois da nova aliança, Cristo sobe, ele roda ao Pai e o Pai envia um outro Consolador, que é quem? A Trindade, a terceira, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele agora vai fazer morada em nós, ele faz morada. Pois temos que agradar a Ele. Temos que sempre se examinar como é que nós estamos. Estamos agradando a Ele, temos que se examinar. Todos os dias. Não é só dia do irmão terceira, todos os dias. Todos os dias de manhã nós temos que se examinar como é que nós estamos. Porque Jesus vem pegar uma noiva. Uma noiva. Uma noiva. Ela está representada como na Bíblia, sem mácula, sem ruga, sem mancha, pura. Uma noiva pura de branco. Que branco simboliza pureza. Amém, igreja? Após essa noiva. Por isso que Jesus amava ele. Ele era obediente. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que no versículo 37. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Já começou algumas críticas. Porque tem crítica ou tem no meio do nosso povo? Tem. Aí os judeus pensaram, ele curou, fez isso, por quê? Vamos sempre achar isso. A igreja de Cristo, sempre vamos achar, né, alguns para querer colocar defeito. Claro que nós vamos achar que nós somos perfeitos, nós estamos no corpo glorificado. Só lá quando subir. O pastor tem defeito, a esposa do pastor tem defeito, os obreiros têm defeito, todos nós temos defeito. Mas todo dia nós rogamos ao Senhor pedindo perdão a Ele. É diferente daqueles que não têm. Peca.
Porque quem peca e tem o Espírito Santo de Deus, ele acusa. Quando você vê que o Espírito Santo de Deus não está mais acusando, porque já está com a mente cauterizada. E depois que tiver com a mente cauterizada, acabou-se. Amém, igreja? Mas eu creio que aqui todos têm o temor de Deus. Eu creio pelo aleluia. Louvado seja Deus. Jesus, pois, versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, mudo em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra, Marta, tirai a pedra. Ponto final. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. A Bíblia diz: disse Jesus, tirai a pedra. Ele não está pedindo para Marta tirar a pedra, tem ponto final. Porque antigamente tinha uns que lia. E como é que Marta tirou? Porque segundo a história, a pedra era grande e pesada. Amém, igreja? Aí ponto. Aí diz: Marta, irmão do defunto, disse ao Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ninguém 4 dias. A pessoa morre hoje. Se não botar aquele produto, né? Eu acho que dentro de 8 horas já fica um mau cheiro, né? Porque bota um produto para não ficar fedendo, né? Não é isso? É um produto, né? Aí a Bíblia diz, no versículo 40, disse-lhe Jesus: não te eis dito que se crerem, verá a glória de Deus. Se crerem. Quem está crendo hoje nesta palavra aqui? Não sei qual é a situação, mas a palavra está trazendo o que aqui? Aleluia! Crer. Crer. A campanha Causas Impossíveis. Crer. Ele disse-lhe Jesus: não te eis dito que crer, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por mim haveres ouvido. Ele falava com o Pai. Jesus, o Filho, falava com o Pai. Ele agradeceu: Pai, obrigado por me ouvir. Aí no versículo 42, eu pensei que sempre me ouvi, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Porque muitos não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Ele rogou, falou com o Pai para que eles vissem ali que ele estava falando com alguém. Esse alguém estava no céu, como muitos acreditavam com Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Quem está entendendo a palavra? Siga bem sincero. Levanta o braço, quem está entendendo? Aleluia. Ele falou com Deus, com o Pai, porque alguém tinha que crer. E a Bíblia diz que o testemunho de dois era ele e Deus falando com o Pai. Dois. O testemunho de 2 pessoas era válido de um Deus. Hoje na justiça, a vezes tem 10 testemunhos, ainda é muito aceitado. Amém, igreja? Por isso que ele disse: sair de 2 em 2 para evangelizar. Aí ele disse: eu pensei que sempre me ouviste, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. Versículo 43. E tendo dito isso, clamou. É o que eu estava falando hoje para o Oeste. Clamou. Tem a hora de clamar e tem a hora de não clamar. Ele clamou. Aí diz: clamou com grande voz. Clamar é gritar. Lázaro! Estão entendendo? A palavra clamar é o quê? Gritar, falar alto. Estava explicando hoje, a Wes cortando o cabelo dele aqui, eu estava falando com ele sobre a necessidade. Porque hoje tem culto que é tanta gritaria que a pessoa não entende nada, não é verdade?
a gente não entende nada. E a palavra tem que saber, a gente tem que entender. O apóstolo Paulo disse, uma só palavra, duas. Na língua normal, de que 5 em línguas estranhas, e vós não vão entender nada. Ai, Coríntios, por que ele falou isso? Porque os cultos públicos, o povo lá era só línguas estranhas. Aí Paulo repreendeu, não é assim. Temos que entender o que está sendo transmitido. Se alguém para transmitir, a profecia que faz. Ou se não se vai mesmo, quer é usado por profecia, vá lá e profetize em mistério e fala o que Deus está falando. Amém, igreja? Pode aplaudir Jesus, amados irmãos. Está terminando a palavra. Versículo 43. E tendo dito isso, clamou em uma grande voz: Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! Quer dizer, o milagre agora da ressurreição chegou na vida de Lázaro. Lázaro fazia 4 dias. E sabemos que 4 dias... Porque os judeus acreditavam em 3 dias que ainda tinha um processo. Depois até eles vão explicar que podia ressuscitar, mas em 4 dias eles já não acreditavam mais. E Jesus deixou passar 4 dias para que eles crescem que Jesus era o Filho de Deus. Pois existe situação que muitas vezes está ali o nosso barco ali. Mas Deus, Ele nos deixa muitas vezes um pouco naquela situação para que nós venhamos entender e para que nós venhamos ver a glória dele. Ou muitas vezes aquele que está ao teu lado. Amém, igreja? Porque aqueles que estavam lá têm que ver, têm que crer. Os judeus que estavam andando com ele. Aí diz, versículo 44: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e os seus rostos em volta no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-lo e deixai ir. É o poder de Deus, igreja. Deus ainda faz milagre, o milagre não cessou. Aleluia. Versículo 45 para finalizar a palavra. Muitos pois dentro, olha bem, olha só, irmã Francisca, irmã Júlia, olha bem o versículo 45. Muitos, plural, muitos, pois dentro dos os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Aleluia! Vocês estão entendendo, igreja? É necessário, às vezes, acontecer algo para que o Senhor Ele venha se manifestar na nossa vida, para que a glória dele venha ser, aleluia, alcançada através de nós a outras pessoas. Foi necessário acontecer isso, para que a glória dele viesse, para que ele viesse, aleluia. Foi aqui que ele, aleluia, muitos creram que ele era o Filho de Deus. Amém? Pode aplaudir a Jesus, amado irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos fazer oração, igreja? Aleluia. Quem tiver enfermo, viu a irmã Mariquinha falando da bênção, do que Jesus curou ela? Deus cura, igreja. Quem tiver enfermo, vem aqui na frente. Quem tiver enfermo, quem tiver depressivo, quem tiver ouvindo vozes, vem aqui na frente. Quem tiver com a vida perturbada, vem aqui na frente. Quem tiver com o seu laço matrimonial perturbado, vem aqui na frente. Aleluia. Venha, porque Deus é o Deus que faz. Aleluia. O irmão Tiago, manda o celular, por favor. Vamos orar pela vida deles. Aleluia. Quem está enfermo, levanta a mão aí. 3 para enfermidade. Aleluia. Irmão Cício. Mas eu creio que Deus já liberou através da revelação. Foi para o Senhor. Mas pode vir em oração. Não tem problema não, viu? Mas Jesus, ele já passou o sangue. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Vamos clamar. Porque é uma oração de poder. Amém? Pode clamar. Vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus poderoso.
Jesus. Diga assim, eu fui curada pelo poder do nome de Jesus. Creio nisto, a coisa foi curada pelo poder de Jesus. Bate palmas para Jesus. Glorioso Deus eterno, Deus poderoso. Vai visitando a tua filha agora. Vai visitando da cabeça à planta dos pés. Eu apresento, meu Deus, essa cirurgia agora. Ó, Senhor, vai chegando agora. No mundo espiritual. No mundo espiritual, vai fazendo agora, Pai. Vai cicatrizando agora no mundo espiritual agora. Em nome de Jesus Cristo. Vai passando agora, vai passando. Vai passando, vai passando. Vai passando agora, em nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade. Pega toda a em nome de Jesus. Jesus, você foi curado de toda enfermidade, você crê nisso? Crê que seu exame não vai dar em nada? Crê? Vai contar o testemunho aqui. Você recebe em nome de Jesus. Bate palmas para Jesus na igreja. Glória a Deus. Glorioso Deus eterno, Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Vai queimando, Jesus, queima. Vai visitando agora, vai queimando agora. Vai queimando, Jesus, queima. Enfermidade no sangue. Enfermidade, aleluia, no joelho, na coluna. Glória a Deus, vai queimando, passa com o teu Jesus. sangue agora. Queima agora toda enfermidade. Se for um espírito de enfermidade, vai Queima, queima, Jesus. Queima, vai queimando agora, em nome de Jesus Cristo. Queima, Jesus. Queima toda enfermidade. Sai em nome de Jesus. Amém? Seja curada pelo poder do nome de Jesus, irmão. Meu Deus, vai visitando o teu filho agora. Meu Deus, visita, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai visitando. Vai visitando ela agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai passando com o teu sangue. Vai passando com o teu sangue agora, vai fazendo a cirurgia. E qualquer enfermidade, meu Pai, que estiver nela agora. É no nome de Jesus Cristo. Vai passando agora com o teu sangue. Vai passando, vai curando ele, meu Deus. Vai deixando. Visita a coluna dos rins, o sangue. Os rins, meu Pai, o fígado. Visita, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai ver nele agora. Passa com o teu sangue. Da cabeça à planta dos pés. Vai visita agora, em nome de Jesus Cristo. Onde há uma enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Mata retirada pelo poder de Jesus. Toda enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Queima, Jesus, todo mal. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Amém? Receba, irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Receba para dar testemunho. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Está mais enfermo. Glorioso Deus eterno. Deus poderoso. Visita, vai visitando a coluna dela. Vai visitando agora em nome de Jesus. Queima, Jesus, todo mal. Vai queimando, Jesus. Glória a Deus, vai queimando, Jesus, todo mal. Glorioso Deus eterno, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Passa com teu sangue agora, da cabeça dos pés. Visita teus filhos agora, meu Deus. Aonde há enfermidade, todo corpo. Vai visitando agora, meu Deus. Vai com teu sangue, meu Pai. Vai pegando uma gota do teu sangue na cabeça, planta dos pés. Toda enfermidade alojada. É no poder do nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Toda enfermidade, sai em nome de Jesus. Seja curado, você crê, vai dar testemunho em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Vai queimando, Jesus. Passa com teu sangue agora, Pai, na vida de Francilene. Pai, passa com teu sangue agora na vida desta criança. Em nome de Jesus. Vai queimando, Jesus, queima. Fica com teu sangue da cabeça para os Queima, no mundo Jesus. espiritual, em nome de Jesus Cristo. Em Queima. nome de Jesus Cristo. Vai passando agora, em nome de Jesus Cristo.
toda enfermidade. Toda enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Jesus está visitando, aleluia, os pulmões dele. Era como se estivesse se transformando em pus. Mas Jesus está colocando por terra. Queima, Jesus, todo mundo. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Eis aqui esta criança. Coloca por terra essas enfermidades que quer solar com ela. Queima, Jesus, vai queimando, Jesus, queima. Passa por teu sangue agora. Toda enfermidade. Queima, Toda Jesus, enfermidade, cabeça. vai queimando, Jesus. Sangue. Receba a cura, Pedro. Em nome de Jesus Cristo. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso. Visita o casamento do teu filho, a casa dele. Visita a sua família. Coloca por terra todo espírito inimigo. Vai queimando, Jesus, aleluia. Venha com bagagem. Queima, Venha com Jesus. bagagem. Venha com em nome de Jesus. Seja Em nome de Jesus, vai queimando, Jesus. aleluia, o refrigério dentro da sua casa. Nem meu filho. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso. Vai queimando, Jesus, todo mal. Queima, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Poder sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Pode bater uma salva de palmas para Jesus, amém? Vamos cantar assim, igreja. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do seu divino amor. Então verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Senhor Jesus, os nossos corações. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do seu divino amor. Amém. Bate palmas para Jesus. Glória a Deus. Revela o Espírito Santo de Deus, que não se engana, para uma mulher que está no nosso meio. Diz o Senhor para ti: louvado seja Deus. Eu via como se fosse uma carga, pegando aqui para suas costas. E esta carga que está tipo alojada em você. Amém. Glória a Deus. E esta carga que está em você, Deus manda falar para você. Aleluia. É desobediência. E o inimigo, ele está trabalhando. Tem fé? É uma mulher. Tem fé? Aleluia. Não é irmã, não. Podia dizer que era, mas não. É a irmã. A pessoa revelada. A irmã. Na hora que eu estava orando, eu via aqui uma carga. E essa carga é por conta da sua obediência, a enfermidade e outras coisas têm penetrado. Deus, aleluia, Ele quer fazer, mas você tem que deixar. Bate palma da glória de Deus. Aleluia. Revela o Espírito Santo de Deus que não se engana. Glória a Deus para uma pessoa que está no nosso meio. Louvado seja Deus. Eu via, louvado seja Deus, como se fosse aleluia, como se fosse um homem. E este homem, ele estava com um objeto. E este objeto, ele ia tentar contra a sua vida. Como se fosse um assalto. Não é, irmã, mas receba pela fé. Não é, irmã, receba pela fé. Eles me mostram, mas não há autoridade para apontar, mas está aqui. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não? Pois bate palmas para Jesus, igreja. Louvado seja Deus. Deus mandou a cura divina.
e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar neste lugar. Amém. Revela o Espírito Santo de Deus que não se engana para 3 pessoas. A mesma revelação. 3 pessoas que estão no nosso meio. Glória a Deus. Deus está colocando por terra. Louvado seja Deus. Um avalanche. Um avalanche. Aleluia. Uma luta, avalanche. Uma tempestade. Para 3 pessoas. Aleluia. Ele está colocando por terra. Porque o diabo, ele está querendo. Mas Deus, ele é fiel. Está repreendendo. Amém? Quem tem fé de levantar o braço, eu não vou. Aleluia. Uma é a irmã Franciele. Aleluia. Não é a irmã, também não é o irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Vocês dois. Com a outra irmã. Amém? Deus, ele está colocando por terra. Louvado seja Deus. Mas vigie. Amém? A Bíblia diz: orai e vigiai. Só não orar, temos que vigiar. Amém? Por bate palmas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar. Amém. Deus me mostra uma pessoa dentro da sua família. Você já tem orado. Amém? Você já tem orado. Mas, através dessa oração que vocês tinham orado, Deus, ele tem ouvido, sim. Mas vai acontecer algo no meio desta família. Amém? Não é uma coisa grave, mas é uma coisa para que venha entender. Para que essa pessoa venha entender que Deus, aleluia, tem um plano na vida dela. Amém? Glória a Deus. Não é, irmã. Mas glória a Deus, a irmã sempre levanta o braço. Mas não é, irmã. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Também não é. Assim não. Louvado seja Deus. Deus me mostra a irmã Mariquinha. Louvado seja Deus. Mas é para crer. Para crer que Deus, ele é na vida da senhora, na vida da sua família. E as orações têm sido ouvidas. Mas é necessário. Foi pregado aqui, foi necessário acontecer aquilo na vida de Lázaro para que aqueles judeus viessem se converter também. Amém? Às vezes acontecem coisas necessárias para que a glória de Deus venha se manifeste na vida da família. Amém? Deus mandou a cura divina. Bate palmas, bate palmas para Jesus. Revela-me, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Então verás louvor, fervente gratidão. Amém. Só essa revelação. Amém? Por conta das horas. 2 pessoas eu vou entregar direto. Amém? Um é para a irmã Francisca, de tanto ela levantar o braço, piscisquinho, Deus, ele manda falar para a senhora. Louvado seja Deus. Não cochile. Deus manda falar. Não cochile. Enquanto a senhora está cochilando, o diabo ele está trabalhando de uma forma terrível. O que é cochilar? Deixa eu explicar. O que é cochilar? É deixar de ver os filhos, ficar em casa, qualquer coisinha não vir, porque às vezes acontece isso. Até na minha vida, no início da minha conversão, eu estava com a dozinha, eu não queria ir de olha, às vezes. Após o diabo está trabalhando. Quando nós falamos um pouco da presença de Deus, ele trabalha. O diabo. Após Deus está lidando um aviso, irmão. Lembre de deixar Deus, ele está lidando um aviso. Amém? Não deixe de vir os outros se fortalecer. Um dia que a irmã Franciele estiver enferma, venha, não deixe para ver Satanás. Venha. Chama a irmã Josefa não, esqueci o nome. A irmã lá. Mas venha. Porque quando a senhora vem aqui, o culto, o diabo gosta.
Amém? Louvado seja Deus. E a outra para a irmã que está me visitando. Aleluia. A irmã Júlia. É Júlia? Deus, aleluia, Ele está visitando um parente seu. Louvado seja Deus. Está visitando um parente seu de uma enfermidade. Deus, Ele está visitando um parente seu de uma enfermidade. Glória a Deus. Amém? Ele está visitando. Como Deus está visitando, irmão? É porque Ele está chegando, amém? Ele está chegando. Amém? Não foi um parente seu. É nem parente, porque eu venho de parente. Amém? De enfermidade. Eu não sei qual é esse tipo de enfermidade. Mas eu um parente é enfermidade. Deus está visitando. Sabe quem que Deus revela? Pois é um parente seu, né? Não sei se é filho, marido, irmão, não sei. Mas é um parente, amém? Se Deus falasse especificamente, eu entregava para a senhora. Mas é um parente, ele é um parente. Está visitando sobre a enfermidade. Não sei que enfermidade é essa, ou se já apareceu ou ainda não apareceu, mas Deus está colocando tudo terra. Amém? Bate palmas para Jesus, igreja do Senhor. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Amados irmãos, glória a Jesus. Eu já quero agradecer a todos, né? Que vieram, né? A nossa irmã Francisca, né? Que Deus abençoe a senhora. Mais uma a sua viagem, né? O Espírito Santo de Deus, né? Está ali com a senhora. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero fazer uma oração para o irmão Rafael, né? Nós oramos ontem por ele. Louvado seja Deus. Cantamos lá o parabéns, né? E vamos orar aqui no culto. Amém? Vem aqui, irmão Rafael, para nós orar. Pelo Senhor, para nós encerrar o culto. Tem alguém hoje para Jesus? Glória a Deus. Que está afastado e quer se reconciliar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar pela vida do nosso irmão Rafael, que apresentou um ano ontem, né? Louvado seja Deus. Estivemos ali com ele, foi bênção para a glória de Deus. Né? Deus falou grandemente através, aleluia, Deus louvou também, da palavra. Né? Em nome de Jesus, vamos orar pela vida dele. Amém, igreja? Glorioso Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, eis aqui o teu filho que completou mais um ano, meu Pai, de vida. Cobre ele com teu sangue, repreende todo o mal, em nome de Jesus. Quero agradecer a nossa irmã, quero agradecer ao irmão Cícero, quero agradecer a Mateus, também pela primeira vez aqui. Volte sempre, em nome de Jesus, a irmã, volte sempre. Quinta-feira estaremos aqui, o grande culto ao Senhor. Quinta-feira, domingo pela manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical. E o círculo de oração, eu creio que no tempo de Deus, nós vamos levantar aqui. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos fazer um clamor, glória a Deus. Vamos fazer um clamor em nome de Jesus. Vamos apresentar, louvado seja Deus. Não estarei fazendo oração por posição de mão, por conta das horas. Amém? Mas quem quiser pode vir aqui. Só quem quiser, que eu estarei orando por posição de mão. Glorioso Deus eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Oh, Senhor, obrigado por cada vida, meu Deus. Eu te apresento a tua filha que vai viajar. Meu Deus, vem com ela, dando aleluia, livramento. Eu te apresento a tua filha que também está aqui pela primeira vez. Cobre ela com teu sangue. Aleluia. Cobre os familiares, cobre a família dela, Senhor. Apresento Mateus, apresento o irmão Cícero, todos os 4 que estão visitando, aleluia, aleluia, cooperando, visitando, não, nós visita doente, estão, aleluia, cooperando, meu Deus, apresenta a todos, meu Deus, livra de todo mal, em nome de Jesus, amém? Curva as cabeças, estenda as mãos, receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja diz. Amém. 3 vezes assim, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Quem quiser oração, eu vou estar orando aqui, hein? Foi porção de mãos.
nome de Jesus Cristo, Pai, repreenda todo mal, todo mal. Ela tem Facebook, sempre a gente faz aqui online. Porque ela não está querendo fazer ainda. Ela já pode ajudar lá, né? Se é. A senhora não sabe o nome.
Vamos bater uma foto aqui com ela, missionário. Irmão Tiago, pode, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, em nome de Jesus. Esqueci de despedir seu amado irmão em Cristo, pastor da IAFJ. A paz do Senhor Jesus.